Fala, bonitos e bonitas que acompanham o Fora do Jogo no YouTube. Tá começando mais um episódio muito especial, que na verdade é um quadro novo aqui nesse canal. Você pode aí estar olhando e não reconhecendo o nosso estúdio. Onde é que o JP está? Eu falei de mim, terceira pessoa, não precisava, né? Mas calma que eu te explico. A gente tá aqui hoje na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, nos estúdios da FERJ, os estúdios Walter Salles, o garimpeiro da notícia. E olha só, estamos aqui com um convidado mais especial. Ele já foi lá nos nossos estúdios outras vezes, mas hoje ele veio aqui para dar uma entrevista exclusiva. Vamos falar sobre assuntos importantes aí para o futebol do Rio de Janeiro, que interessam todos os torcedores de todos os clubes grandes e também dos pequenos. Que a gente vai falar, olha só, do Maracanã, da questão de São Januário, vamos falar do Voltaço na Série C, da Portuguesa na Série D, e ainda vou fazer outras perguntas aí para o doutor Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Aqui eu agradeço demais a gentileza e o carinho de nos receber aqui na Casa do Futebol do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor Rubens? Tudo bem, JP. Na realidade, nós é que agradecemos a sua visita, né? Visitando aqui as nossas dependências e nos dando essa chance pela segunda vez de participar do seu programa. E vamos bater um papo. E olha só, a gente está estreando um quadro novo que a gente sai do nosso estúdio, a gente sai ali dos muros do nosso estúdio para conhecer aí outros lugares, conhecer um pouquinho mais da sua rotina também, conseguir ver um pouquinho ali do senhor trabalhando. Obrigado pela oportunidade. Já vou pedindo o pessoal se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, que é muito importante pra gente. Compartilha esse vídeo, está subindo como estreia no YouTube. Então é quase como se fosse um gravado ao vivo. Então a gente vai aí trocar ideia, vamos bater um papo, mas não esquece de se inscrever e compartilhar com todo mundo não, hein? O Fora do Jogo aí, não digo que na estrada, mas é o Fora do Jogo, Fora do Estúdio pra você. E a gente aí aumenta a nossa gama de convidados. Doutor Rubens, acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a questão do Maracanã. Porque hoje, dia 22 de agosto de 2023, estava conferindo se a data estava certa mesmo, o Maracanã anunciou aí uma paralisação de cerca de 20 dias pela questão do gramado. O Fluminense vai ter que jogar em Volta Redonda, lá no estádio Raulino de Oliveira. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão. Como é que o senhor enxerga essa paralisação do Maracanã? Como é que o senhor está enxergando esse movimento aí, por conta da questão do gramado, principalmente? Veja, evidentemente que deve ser inquestionável a necessidade de recuperação do gramado. Visualmente, o gramado já apresentava sinais dessa necessidade, e a técnica, né? O pessoal que entende, os técnicos que entendem de gramado, certamente que devem ter referendado a ideia e vão promover aqui um conserto daquilo que precisa de ajuste. O que causa uma dúvida, eu não sei se o porquê que o gramado do Maracanã, que já foi considerado o melhor gramado do mundo, né? A gente acha o melhor gramado do mundo, um ótimo gramado e tal, tem passado por um desgaste muito intenso. Por que a quantidade de jogos, hoje tem uma publicação, acho que foi hoje, ontem, eu não sei, dizendo que no Maracanã tiveram 55 partidas, e eu não sei se o gramado é muito sensível, né? Se isso faz com que um pouco maior de uso venha a provocar um desgaste dessa natureza, mas o fato está aí, sem dúvida nenhuma, que o gramado precisa de recuperação. E, lamentavelmente, num momento em que vamos dizer assim, decisivo para todos os clubes, um momento extremamente importante para o Vasco, que jogou no Maracanã. Claro que sim, também isso não tem dúvida. Um momento importantíssimo para o Fluminense, né, que está aí, que vai disputar vaga, né, vai disputar aí a Libertadores, está na cabeça da Libertadores, e para o Flamengo, que está numa campanha de, aspas, né, de perseguição, está aí procurando chegar nas primeiras colocações e, quem sabe, até chegar próximo ou ultrapassar o líder. Mas o mais importante de tudo isso que eu quero colocar, JP, é a posição do Rio de Janeiro, dos clubes do Rio de Janeiro. Hoje,
nós temos um clube que pode ser campeão da Série B, que é a Portuguesa. Temos um que pode ser campeão da Série C, o Volta Redonda. Temos dois, pelo menos, que podem ser campeões da Série A. Podemos ter campeão da Sul-Americana e o campeão da Libertadores. Isso é uma demonstração que caracteriza e consolida a posição, a importância e o momento do futebol do Rio de Janeiro. E, doutor Rubens, eu já fiz essa pergunta anteriormente quando o senhor foi lá no estúdio, mas eu gostaria de abordar de novo essa questão, porque não tem jeito. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa questão do Vasco jogar no Maracanã, e quando eu digo Vasco, porque assim, o Fluminense e o Flamengo agora têm aquela gestão temporária, a gente não sabe ainda quando vai ter a licitação, ou quando vai ocorrer, literalmente, né? Então, como é que o senhor enxerga esse momento, esses movimentos, e o que a Federação de Futebol pode fazer aí para tentar mediar um pouco mais dessa situação, para o Vasco não precisar entrar na justiça, para os clubes não terem esse desgaste entre eles, realmente. Como é que o senhor enxerga essa questão toda? Eu vejo da seguinte forma. Em princípio, eu acho que o diálogo deveria ser a exaustão. A exaustão. É claro que cada um tem os seus argumentos, cada um tem a sua razão, nós não podemos negar isso. E uma das coisas muito difíceis que existem é quando todos têm razão. Cada um tem a sua razão. Dentro da sua argumentação, dentro da sua ótica, cada um tem a sua razão. O que está havendo, talvez, seja algum equívoco, algum distúrbio de sociabilidade, eu não sei o que é, que está impedindo uma conversa em que possam todos convergir na mesma direção e sentido, em que possam todos ganhar, que eu digo, ter as suas pretensões satisfeitas, de maneira que o seu clube possa ter o melhor sem prejudicar os demais. Não sei se isso é possível, evidente que não sei se é, mas seria o mundo ideal. Então, talvez uma conversa entre colocar todos os elementos. É claro que eles já tiveram algumas rodadas nesse sentido, mas eu conclamo aos três clubes para que o nível de, vamos dizer assim, de entendimento seja o melhor possível, e que um não queira tirar o direito do outro, embora, legalmente, quem detém esse direito sobre a gestão do Maracanã, sobre o que pode e o que não pode, é o Flamengo e o Fluminense, e, claro, que baseia com o amparo legal do, vamos dizer assim, daquilo que lhe foi concedido pelo governo do Estado. Temos visto aí umas demandas judiciais, várias oportunidades, e que isso desgasta. Eu penso que o torcedor fica, em determinados momentos, sem saber para onde que as coisas vão caminhar, vai ter jogo ali, vai ter jogo aqui, não vai ter jogo, etc. E nem todo mundo sabe de todos os motivos que levam a cada um defender o seu ponto de vista, a cada um tomar suas atitudes. Então, o imaginário do torcedor pode colocar intransigência no Antônio, pode se colocar em subordinação no Pedro, incompreensão no Joaquim, e as coisas vão num crescente. Eu acho que o judiciário, eu não tenho nem certeza de que a decisão foi, tecnicamente, eu acredito que tenha sido realizada de uma maneira inquestionável. Mas nós não estamos falando tecnicamente. O futebol, o contexto, isso é muito mais amplo do que pura e simplesmente a letra fria da lei. Existe uma série de outras coisas envolvidas que talvez pudessem ser contornadas, ajustadas. Eu não quero tirar a razão, não posso, porque eu não conheço todo o filme para estabelecer o enredo, eu conheço
algumas fotografias, mas eu tenho certeza que o Fluminense tem a sua razão, o Flamengo tem a sua razão, e é evidente que o Vasco da Gama também tem a sua razão. Tanto é que o Judiciário reconheceu isso em algumas oportunidades. No meu pensamento, que poderia ser evitado esse confronto, recorrer ao Judiciário, no que poderia ter sido entendido como diálogo. Conclamo os clubes a sentarem para negociar isso. Por exemplo, é claro que se for a utilização de um for prejudicar o direito do outro, isso cabe uma revisão. Mas eu defendo aqui, vamos tentar, de todas as formas, equacionar isso aí sem que um atrapalhe o outro, mas lembrando bem, o Vasco reivindica o direito de ter jogado no Maracanã sob uma N argumentos, e o Flamengo e o Fluminense defendem os seus direitos, fundamentados nos compromissos, nos documentos, na concessão que lhes foi outorgada. Mas te incomoda, enquanto presidente da FERJ, que o Maracanã hoje não seja a casa dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, como é historicamente? Porque a gente cansou de ver o Botafogo sendo mandante no Maracanã, o Vasco, o Flamengo, o próprio Fluminense. Hoje eu tenho um Maracanã muito mais da dupla Fla-Flu e os outros 2 clubes da cidade quase sem utilizar esse palco. Qual é a sua visão sobre isso, para a gente fechar essa questão do Maracanã realmente? Quantos irmãos você tem? Eu tenho um só. Só tem um? Só. Bom, e se fossem 4? Imagina, eu vou fazer uma pergunta. Você ficaria... Como ficaria? Qual seria a opinião do seu pai? Qual seria a opinião da sua mãe? Se vocês 2 irmãos estivessem em posições diferentes, brigando, se desgladiando? Eu acho que eles iam mandar a gente se entender. Eles iam pedir para que vocês se entendessem. Então, é exatamente como eu me sinto. Os clubes são nossos filiados. Então, o mundo ideal é se todos pudessem se entender. E essa situação incomoda. Claro que eu me sinto incomodado com isso. Me sinto incomodado com isso. Não estamos aqui falando em questão de direitos, obrigações, etc. Estamos falando que é uma situação um pouco incômoda. É como eu te falei, vocês 2 brigando, os 2 irmãos brigando, isso não cabe bem. Ainda mais porque aí a gente pode deixar até o Vasco, Flamengo e Fluminense de lado, que o Botafogo hoje realmente faz muito tempo que não joga no Maracanã como mandante, né? O Botafogo ser visitante no Maracanã é algo que é estranho ao futebol do Rio, e a torcida do Botafogo se sentir visitante numa casa, num templo tão importante para o futebol mundial, é algo que a gente tem que analisar, né, doutor Rubens? Mas a coisa não é tão simples assim, né? Veja bem, se você notar, no Engenhão, eu não lembro de ter alguma partida que algum clube tenha sido mandante no Engenhão. Não lembro. De um tempo para cá. Consta que as condições estabelecidas e impostas para cessão do Engenhão a terceiros para utilizar aquele palco quando ele for mandante, elas praticamente, não vou dizer que são intransponíveis, mas são extremamente rigorosas e um custo, parece que é um custo muito elevado. Então, veja, cada um tem lá o seu argumento. Isso também, não vou te dizer que é uma distorção, mas é uma situação que também poderia ser repensada. Porque nós temos 2 grandes palcos. Os maiores palcos do Rio de Janeiro são o Engenhão e o Maracanã. Esses palcos, de uma maneira coerente, lógica, bem planejada, poderiam ser, talvez, quem sabe, melhor utilizados. Eu vi aqui hoje acho que foi hoje uma publicação de que o Maracanã, de todos os estádios, a maioria das arenas que tem aí pelo mundo afora, é que mais tem jogos, 55 partidas até então. As outras têm 30, umas têm 19, umas têm não sei o que e tal. Só que tem uma diferença. Eu estou comparando laranja com banana, e fica difícil de você comparar, porque todos os demais jogam um clube em cada arena dessa. No Maracanã são 2. Se nós tirarmos um, vai ficar igual aos outros, né? Então,
Isso varia na razão direta da utilização do estádio. Doutor Rubens, eu queria até que o senhor comentasse sobre outra coisa, ainda sobre esses clubes de menor investimento, porque aqui no estado do Rio de Janeiro, alguns clubes tradicionais não estão mais figurando na divisão principal do campeonato estadual. América, Olaria, Bom Sucesso. E a gente vê outros clubes aí, como o Português, o próprio Volta Redonda, mas muitos clubes de fora da cidade do Rio. Temos clubes de Saquarema aí agora chegando na Série A também, o caso do Sampaio Corrêa. Enfim, será que a SAF é a solução para clubes tradicionais como América, Bom Sucesso, Olaria, entre outros? O senhor vê a SAF como esse caminho? E você acha que a curto ou médio prazo a gente pode ter esses clubes figurando de novo na divisão nacional? Porque o Bangu já fez boas campanhas, o Bangu já é vice-campeão brasileiro da divisão principal. O América também. Então, o senhor acha que a gente pode voltar a ver esses clubes tradicionais aí nas divisões nacionais? Em relação à SAF, vamos começar por aí, eu não tenho opinião formada. É uma situação muito nova e que eu não tenho ainda convicção se é remédio ou veneno. Se é remédio ou veneno. Temos casos de clubes que optaram por esse caminho e abandonaram e retornaram. Temos os casos aí no Rio de Janeiro, por exemplo, temos o Vasco e o Botafogo, que se socorreram desse tipo de negócio em força das dificuldades financeiras que eles passavam no momento, e praticamente era a única alternativa, a única boia que eles tinham para tentar se salvar era essa aí da SAF. A coisa foi andando, eles têm lá, o Botafogo, por exemplo, está aí líder de uma competição, o Vasco, mas em contrapartida a SAF do Vasco está no extremo oposto, na outra ponta. Mas isso são por outras variáveis. Às vezes a bola não entra. Quanto jogo, às vezes a bola não entra. E não se pode atribuir à SAF, no momento ainda, um insucesso temporário ou momentâneo. Digo, sobre essa modalidade institucional, comercial, eu não tenho ainda opinião formada. Repito, muito pouco tempo. Não sei se é remédio ou veneno. Tem uns que têm medo, tem uns que ficam inseguros com isso. Vamos aguardar. Aí acho que só o tempo que vai mostrar se o tratamento foi benéfico, inócuo ou prejudicial. Né? Outra questão que eu queria falar rapidinho, que quando o senhor foi lá no programa da última vez, a gente falou sobre o Marcelo, que jogou no futebol do Rio, eu pedi sua opinião. E agora a gente tem mais um craque internacional chegando aqui no estado, que é o Payet. Qual a opinião sobre essa contratação? O Vasco também trouxe o Medel, o chileno, que parece ter acertado o time, jogador de Copa do Mundo. É legal ver esses jogadores aí chegando nos clubes, doutor Rubens? Se eles renderem, sim. Se efetivamente eles renderem, eles aprovarem, é claro que é. Isso depende, o nome sozinho não joga. Se jogasse só o nome, quantos casos que vieram e não renderam, e não... Todos os clubes teve uma experiência, teve algum insucesso com alguma dessas contratações e a coisa não funcionou. Uma expectativa de que eles contemplem, que eles respondam, apresentem, dê a contrapartida que é daquilo que se esperava por que foram contratados. O clube ganha, o futebol ganha, todo mundo ganha. E tem esses holofotes internacionais, que aí eu vou falar do Payet, vou falar do Diogo Costa também, voltados mais para o estado do Rio. De que forma isso é interessante para o nosso futebol aqui? A gente agora está em Campeonato Brasileiro, mas já a temporada acaba, o Campeonato Carioca começa, provavelmente teremos esses jogadores aí em campo. Então, como isso é importante até para a divulgação do campeonato, para a promoção do campeonato? Tem um jogador francês, por exemplo, tem um jogador espanhol, como o Diogo Costa, jogando esse campeonato. Para dizer a verdade, eu não sei se é francês, espanhol, ucraniano ou russo. A gente quer que esteja no campo um craque, para que a torcida... Primeiro, para que o próprio clube do qual... os torcedores do clube do qual o jogador veio e pertença,
fique satisfeito com o seu rendimento. E o futebol, de um modo geral, quer ver o craque. Imagina, pô, se fosse, vamos admitir que nós vamos numa casa de show e vai anunciar que quem vai cantar é o Roberto Carlos. Ótimo. Se eu anunciar que sou eu que vou cantar, não vai ninguém. Então, se nós pudéssemos ter dentro do campo o maior número de craques possíveis, eu aposto com você que o torcedor do clube ia de outros também para ver jogador. Eu ia jogar no Maracanã para ver jogador. Né? Eu ia para ver o jogador, para ver o ídolo. Todo clube tem que ter um ídolo, tem que ter quem joga. Não há quem não reconheça, né? Não há quem não reconheça a exibição de um ídolo, a importância daquele ídolo. Pô, vem cá, duvido que um corintiano que perdeu sempre para o Santos vai negar o futebol do Pelé. Duvido. Hã? O São Paulino, o palmeirense, qualquer um. Né? Duvido que o palmeirense, que o São Paulo, fosse não reconhecer o talento do Ademir da Guia. O Flamengo, vendo o Garrincha jogar, Maracanã ficava em silêncio. Quando o Garrincha pegava na bola e ia atacar, silêncio na arquibancada, porque daí ia sair uma coisa nada. Quem não gostou de ver o Roberto, o Zico jogar? Nossa Senhora, então, o ídolo, o craque, ele é admirado até por quem não torce pelo próprio clube. Beleza. Agora, rapidinho, para a gente fechar por aqui. O Fluminense da Libertadores vai se classificar contra o Olímpia? Eu vou lá torcer. Se eu puder, até faço gol. Flamengo contra o São Paulo. Vai dar Copa do Brasil? A mesma coisa, pô. Vou lá torcer, se puder, eu faço gol de mão. Nem preciso perguntar, então, se Volta Redonda e Portuguesa vão subir. Eu espero que sim. Estou no caminho certo. Vai lá torcer também? Vou. Eu fui domingo na ilha. Claro que eu fui domingo na ilha. Hã? Não, eu fui em Saquarema ver a final da A2, que foi um bom jogo, Olaria e Sampaio Corrêa, foi um bom jogo. Eu não sei como é que Saquarema vai se virar com 2 clubes numa cidade desse tamanho. Né? 2 clubes na primeira divisão, com uma cidade pequena. Eu não sei como eles vão se entender lá. Então eu fui ver essa partida, vou Volta Redonda. Claro que sim, não tenho dúvida, eu vou torcer pelo Rio. E o Rio que pode ter aí um campeão brasileiro e também da Copa Sul-Americana. Um campeão brasileiro, um campeão da Libertadores, um campeão da Sul-Americana. E da Copa do Brasil. Olha lá. Então, se a gente... Ainda tem os campeões da Série C e D que podem pintar para o Rio de Janeiro. Pode acontecer. Se todo mundo se manter na Série A, os cariocas, e todos esses títulos acontecerem, dá para falar que é um ano mágico para o Rio? Dá para falar que é um ano mágico para o Rio. Entendeu? Isso não acontece... Eu não lembro a história de ter acontecido isso. Não lembro. Aliás, nunca eu acho que aconteceu. Nunca. Nunca aconteceu. Isso é uma conspiração cósmica, né? Os astros vão todos ficar em linha. Hã? Né? Isso é uma conspiração cósmica. Então, vamos torcer para isso. Doutor Rubens, obrigado mais uma vez pela recepção. Obrigado. Gostou? Deixa um recado final aí. Olha para a câmera, deixa um recado final aí para a galera que acompanha o nosso canal. Bom, o canal hoje veio na federação, né? O programa foi feito aqui nos estúdios da Rádio Ferge. Eu agradeço aqui, JP, vocês terem se deslocado da sua sede para vir até nós. Espero que todos aqueles que no momento estão nos assistindo possam continuar ligados e antenados no podcast do... Fala teu nome, fala lá. Fora do jogo. Não é fora do jogo, é dentro do jogo. Né? É ligado dentro do jogo, um podcast denominado como Fora do Jogo. E sempre que você me der essa oportunidade, eu não tenho a dúvida que eu vou aproveitar. Porque pelo menos é uma chance que se tem de falar algumas coisas do futebol do Rio, de debater alguns assuntos, e de todos terem conhecimento praticamente daquilo que nós podemos fazer em prol de todos.
Doutor Rubens, foi ótimo papo. Obrigado, obrigado. Espero que você tenha gostado. Muito. E vou olhar para a câmera rapidinho para pedir de novo pro pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário nas nossas redes sociais. A gente está no @Fora do Jogo Cast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós seguimos de relevante. Rumo aos 100 mil seguidores, você pode lá seguir a gente, dessa moral. Agradecer aí a galera que apoia o nosso canal, a Vitale Gelato e também o Dicas de Mendoza. Já foi para Mendoza, doutor Rubens? Turismo enólogo de qualidade, hein? Eu fui lá. Não conheço. Nunca tinha tomado vinho. Fui lá, aprendi a tomar vinho e tudo, doutor Rubens. Vale a pena. Um sorvetinho o senhor já tomou, mas olha, pode falar com eles, eles fazem o melhor turismo enólogo da região. É sério. Conhece vinícola, conhece Cordilheira dos Andes. Parada maneiro. E olha só, falei aí das nossas redes sociais e esse episódio também vai estar disponível nos principais agregadores de áudio. Você diz que o YouTube consome muito seu pacote de dados, não consegue ouvir a gente? Calma que eu tenho a solução. A partir de amanhã vai estar disponível no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast e também no Spotify. E olha só, doutor Rubens, com imagem. Para a galera que gosta de ir lá no Spotify, pode baixar o programa. Você pode ver o programa lá no Spotify também. Então, a galera que fica aí na barca, no metrô, no Uber, na academia, fazendo aquele cardio, ouvindo e vendo o nosso programa, meu muito obrigado. Só não esquece de recomendar a gente aí no seu agregador de áudio favorito. Nosso canal de cortes, o Corte Fora do Jogo Oficial, tá a todo vapor também. Eu sou o JP Escofano e o Fora do Jogo também é formado pelo Vitor Vita e pelo Emerson Rocha, a minha equipe maravilhosa. E hoje agradecendo ao Nicolas também, que ficou aí dando esse auxílio maravilhoso. Olha, viemos aqui no Estúdio Walter Salles, o garimpeiro da notícia, viemos na FERJ e começamos muito bem esse quadro aí que a gente sai para conhecer e também para entrevistar as pessoas fora do nosso estúdio. Então é isso, Fora do Jogo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você curta, comente aí embaixo o que você achou. Temos muitos assuntos importantes nesse programa, hein? Um abraço, tchau, tchau.